E aí, pessoal, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, eu, Daniel Nunes, e essa série de vídeos vai ser do livro Pense em Riqueza. Então, como é que vai ser, pessoal? Vai ser um resumo comentado, beleza? E aí eu grifei algumas partes, vai ser comentado, e além de ser comentado, vai estar aqui na tela para vocês, tá ok? Então vamos lá, eu vou começar hoje, né? Essa primeira parte é introdução do livro, tá ok? Começar o livro, né? Napoleão Hill, Pense em Riqueza. Então, no começo do livro tem um sumário, né? Dividido em 13 passos, né? Vou começar hoje pelo prefácio e o pensamento são coisas. Aí vai continuar do passo 1 ao 13, no final 6 fantasmas do medo. Passo 1, em direção à riqueza, desejo. Passo 2, fé e confiança. Passo 3, autossugestão. Passo 4, conhecimento especializado. Passo 5, imaginação. Passo 6, planejamento organizado. Passo 7, decisão. Passo 8, persistência. Passo 9, poder da mente superior. Passo 10, o mistério da transmutação sexual. Passo 11, o subconsciente. Passo 12, o cérebro. Passo 13, o sexto sentido. Tá ok, pessoal? Palavras do editor. Um dos livros mais poderosos do mundo encontra-se em suas mãos. Você pode ter certeza disso. O que é que dá a um homem grande poder pessoal enquanto o outro permanece ineficaz? O que faz com que um homem seja capaz de resolver qualquer problema, encontrar o caminho entre todos os lugares inóspitos da vida, até a realização de seus mais acalentados sonhos, enquanto o outro luta, fracassa e termina no nada? Há muitos anos atrás, Napoleão Hill sentou-se com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época, e teve o primeiro vislumbre do grande segredo. Carnegie incumbiu de descobrir como outros usavam esse segredo, para que eles estudassem os métodos, criasse um único método que pudesse ser dado ao mundo como um plano máximo. Aqui está finalmente o meio seguro de vencer todos os obstáculos, realizar qualquer ambição, atrair sucesso como se viesse de um rio eternamente fluente. Este livro irá sacudi-lo com seu poder de transformar a vida. Logo saberá por que certas pessoas adquirem pilhas de dinheiro e felicidade, pois você será uma delas. Olha aí, pessoal. Vamos com o prefácio agora, né? Então, o prefácio ele vem falando, né? Do começo do livro. Quando percebeu que eu captava a ideia, indagou se eu queria passar 20 anos ou mais preparando para apresentá-lo ao mundo. O que é isso? Vamos falar aqui embaixo. Ó. O que Napoleão vem falando? Este livro contém um segredo testado na prática por milhares de pessoas em quase todos os setores da vida. A ideia de Mr. Carnegie é de que a fórmula mágica que lhe dera estupenda fortuna deveria ser colocada ao alcance das pessoas que não dispõem de tempo necessário para averiguar como se ganha dinheiro. Esperava que eu pudesse testar e demonstrar a integridade da fórmula, através da experiência de homens e mulheres, nas várias profissões. Acreditava que se deveria ensinar a fórmula nas escolas da faculdade pública, expressando a opinião que, se fosse transmitida de maneira certa, revolucionaria a tal ponto todo o sistema educativo, que o tempo despendido na escola poderia ser reduzido a menos da metade. Beleza, pessoal? Vamos para a parte de baixo aqui. O segredo fala aos que ouvem. Se você estiver pronto para pô-lo em uso, reconhecerá o segredo pelo menos uma vez em cada capítulo. O segredo que está no livro. Beleza, pessoal? Existe um segredo no livro que vocês vão, ao longo dos capítulos, vocês vão pegar no primeiro, né, até na introdução, ou ao longo dos capítulos você vai pegar esse segredo, pessoal. Uma das coisas interessantes a respeito do segredo é que os que uma vez o adquirem o empregam, se descobrem literalmente arrastados em direção ao sucesso. Se você duvida, estude o nome dos que usaram, sempre que forem mencionados. Examine mesmo o histórico dessas pessoas e convença-se. Não existe nada que não custe alguma coisa. Isso é verdade, pessoal.
O segredo de que me refiro não pode ser obtido sem um preço, embora este seja bem menos que seu valor. Né? Legal, né, pessoal? Aí vem falando que educação nada tem a ver com ele, com esse segredo. Então, por isso que muitas pessoas, né, são muito estudadas, mas não adquirem pilhas de dinheiro, enquanto outros às vezes nem têm uma faculdade ou nem têm ensino médio completo. E tem dinheiro, é dono de empresa e tudo essas coisas, tá ok, pessoal? Aí, Napoleão vem falando: analisei centenas de homens afamados, muitos dos quais admitiram ter acumulado suas vastas fortunas utilizando o auxílio do segredo de Carnegie, entre eles Henry Ford, Charles Schwab, John D. Rockefeller, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, Dr. Alexandre Graham Bell. Né? Esses nomes representam apenas pequena fração das centenas de americanos famosos, cujas realizações financeiras e outras provam que os que entendem e aplicam o segredo de Carnegie alcançam elevados pontos na vida. Nunca conheci ninguém que, inspirado a usar o segredo, não atingisse sucesso notável na carreira escolhida. Jamais conheci alguém que se distinguisse ou que acumulasse riquezas de monta sem estar de posse do segredo. Desses dois fatores tira a conclusão de que o segredo é mais importante, como parte do conhecimento essencial para a autodeterminação, que qualquer outro que se receba até através do que é popularmente chamado de educação. Então, ele fala que a autodeterminação é muito mais importante do que a educação. Você ser uma pessoa determinada, eu quero aquilo, e agora na parte de pensamento são coisas, ele vai falar de 3 situações que vai mostrar a autodeterminação. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Antes, para entrar no pensamento são coisas, vamos falar. Toda realização, toda riqueza ganha, tem-se nisso numa ideia. Ó, pensa em riqueza, já vai pegando os insights aí, pessoal. Beleza? Vamos lá na parte de pensamento são coisas. O poder que prenuncia o sucesso é o poder da mente. Como fazer com que a vida diga sim em vez de não aos seus planos e ambições. Na verdade, pensamentos são coisas bem poderosas, quando se unem a propósitos definidos, persistência e um ardente desejo de serem traduzidos em riqueza a outros objetos materiais. Há alguns anos, Edward Barnes descobriu quanto é verdade que os homens realmente pensam e enriquecem. A descoberta não se deu de uma vez. Chegou aos poucos, começando com o ardente desejo de se tornar sócio do grande Edison. Uma das características principais desse desejo era de ser definido. Né? Queria trabalhar com Edison e não para ele. Então essa parte vai ver a história de Edward Barnes com o Edison. Né? Ele queria ser sócio do Edison, Thomas Edison. Né? Vem falando que Edward Barnes chegou em Edison e aí Edison olhou para ele. Apresentou-se no laboratório de Edward Barnes, anunciando que viera para fazer negócios com o inventor, referindo-se ao primeiro encontro Barnes-Edison, disse esse último, anos mais tarde, ou seja, Edison. Havia algo na expressão de seu rosto de Edward Barnes, que transmitia a impressão de que ele estava decidido a conseguir o que buscava. Eu aprendi ao longo dos anos de experiência com os homens que quando alguém realmente deseja uma coisa tão imensamente, ao ponto de arriscar todo o futuro numa simples jogada para conseguir, não poder deixar de ser bem sucedido. Olha que interessante. Dei-lhe a oportunidade que pedia, porque percebi que resolvira não arredar o pé enquanto não obtivesse êxito. Olha aí que coisa interessante. Enquanto Barnes não conseguisse o serviço que ele tanto almejava, e não ia sair da mesa de Edison. Olha que coisa interessante, pessoal. Barnes não conseguiu ser sócio de Edison na primeira entrevista. O que conseguiu foi a oportunidade de trabalhar nos estabelecimentos de Edison por um salário bastante insignificante. Passaram-se meses, mas ele tinha seu principal propósito absoluto. Psicólogos acertaram a dizer que quando alguém está realmente pronto para alguma coisa, essa coisa não deixa de aparecer. Aí
Barnes dizia assim mesmo: vim aqui para fazer negócios com Edson e atingirei a meta, mesmo que leve o resto da minha vida. Olha como é que o cara estava autodeterminado, pessoal. Que história diferente teria os homens para contar se adotasse um propósito definido e permanecessem firmes nele até vê-lo transformado em ardente obsessão? Isso aí é Napoleão Hill escrevendo, né? A oportunidade veio pela porta dos fundos. Quando chegou a oportunidade, apareceu de forma diferente, de uma direção diferente do que a Barnes esperava. Eis um truque da oportunidade. Tem o hábito astuto de penetrar pela porta dos fundos, disfarçada por vezes de desgraça ou de derrota temporária. Por isso, talvez que tantos deixam de reconhecê-la. Ele fala que a oportunidade, ela vem em forma de desgraça ou de derrota temporária. Edson acabava de aperfeiçoar um novo invento para o escritório, chamado na época de máquina de digitar Edson. Os vendedores não estavam entusiasmados com a máquina, né? Não acreditavam que poderia vendê-la. Barnes sabia que poderia vender a máquina, sugerindo a este que imediatamente deu a chance. Barnes conversou com Edson e falou: eu posso vender essa máquina. Aí Barnes conseguiu vender essa máquina e Edson lhe deu um contrato de distribuição de vendas. Dessa sociedade comercial nasceu a riqueza. Em dinheiro de Barnes, ele fez algo infinitamente maior. Provou que você pode realmente pensar em enriquecer. Olha que interessante. Muito legal isso, pessoal. Então ele fala: um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em prêmios materiais. Barnes teve uma sociedade com o grande Edson. Pensou numa fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e determinação de persistir, o desejo de realizá-la. Vamos falar outra história. O homem que desistiu cedo demais. Agora vai contar uma outra história, né? De Derby, né? Aí ele vem falando uma parte que Napoleão fala: nunca ouvira dizer que mais ouro fora extraído dos pensamentos dos homens que jamais saíra da terra. A história de Derby. Após semanas de trabalho, foi recompensado pela descoberta do minério reluzente, do ouro, né? Trabalhava no minério, né? Precisava de máquina para trazer o minério para a superfície. Sem alarde, cobriu a mina, refez as pegadas que o levaram à sua casa em Windsor, Maryland, né? Contou aos parentes e alguns vizinhos do achado. Reuniram o dinheiro para as máquinas necessárias e mandaram para o navio. O tio e Darby voltaram ao trabalho da mina. Então vocês estão entendendo, né, pessoal? Darby achou um minério, né? Um veio de mina, e ele comprou máquinas e foi lá escavar essa mina com o tio dele. Aí ele falou a história, não vou ler tudo, né? Que algo aconteceu. O veio do minério de ouro desapareceu, tinha chegado ao fim do arco-íris. O pote de ouro não estava mais lá. Pote de ouro, né? Continuaram a perfurar, tentando desesperadamente encontrar o veio de ouro, tudo em vão. Finalmente resolveram desistir. Derby desistiu. Venderam a máquina para um negociante de ferro velho por algumas centenas de dólares e levaram o trem de volta. O dono do ferro velho chamou um engenheiro de Minas para que examinasse a mina e fizesse os cálculos. Olha, pessoal, o engenheiro concluiu que apenas 1 metro de onde o Derby tinha parado de perfurar encontraram o ouro. Olha, pessoal, que interessante. O homem do ferro velho retirou milhões de dólares em minério da mina porque foi suficiente esperto para procurar o conselho de um perito. Aí eu quero parar e falar uma coisa para vocês, pessoal. Uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas não prosperam porque tem a ideia, faz tudo certo, de modo certo, igual diz o livro A Ciência de Ficar Rico. Às vezes não procura um perito, às vezes não tem conhecimento daquela área, aquela empreitada, aquele negócio, não procura um perito e se frustra. Olha que insight interessante, procurar um perito, alguém que conhece dessa área que você quer atuar. Aí, Derby, né, ele... antes de falar de Derby novo, Derby falou: parei a 3 passos do ouro, mas jamais pararei porque os homens me dizem não ao meu pedido de que comprem seguro de vida, né? Antes do sucesso chegar à vida de qualquer homem,
ele encontrará com certeza muitas derrotas temporárias, talvez algum fracasso. Quando a derrota alcança um homem, a coisa mais fácil, lógica, é fazer desistir. É o que vê exatamente a maioria das pessoas. Essa parte que ele fala, parei 3 passos do ouro, porque Darby depois ele vai contar uma escola de golpes duros, vai falar da vida de Darby, e no final o último serviço dele, né, foi um ramo de vendas de seguro. Aí ele fala que se as pessoas dizerem não, ele vai continuar mesmo assim. É interessante, então. Criança que dominou o homem. Outra história onde Darby presenciou. Pouco depois que Darby se formou na escola de golpes duros, decidindo aproveitar a experiência que tivera no ramo de mineração de ouro, teve a sorte de estar presente numa ocasião que demonstrou que um não precisa necessariamente significar não. Uma tarde ajudava o tio a moer trigo no moinho antigo. O tio ergueu os olhos e, vendo a criança, berrou-lhe asperadamente: "O que é que você quer?" falou uma criança. Medrosa, a criança respondeu: "Mamãe dizia-eu para mandar 50 centavos para ela." "Não o farei", retrucou o tio, "e agora corra para casa." "Sim, senhor", disse a menina, mas não se moveu. O velho continuou o serviço e depois ele ergueu os olhos, viu a criança ainda e falou: "Já lhe disse que fosse para casa, agora senão vou bater em você." A criança disse: "Sim, senhor", respondeu a criança, mas não se mexeu. O tio largou um saco de farinha que ia despejar no funil, apanhou um bastão de barril e se dirigiu à criança, com expressão que indicava barulho. Darby conteve a respiração. Estava certo que testemunharia uma violência. Sabia que o tio tinha um temperamento feroz. Quando ele chegou ao lugar em que estava a menina, ela deu um passo à frente, rapidamente, olhou nos olhos e gritou no alto bom tom: Minha mãe tem de dar os 50 centavos." O tio parou, olhou por um momento, depois colocou o pau no chão e, tirando do bolso meio dólar, deu à criança. Então, qual que é a conclusão que Darby tirou disso? Que estranho poder usou a criança a ponto de conseguir vencer tão completamente o tio, né? Depois que descreveu a Darby o poder inadvertidamente empregado pela criança, ele logo rememorou seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros de vida, reconhecendo com franqueza que o sucesso alcançado nesse ramo devia muita lição que aprendera com a menina. Qual que é a lição, pessoal? Toda vez que um cliente potencial tentava levar-me na conversa sem comprar, eu via aquela criança parada no velho moinho, os grandes olhos fulgentos de desafio, e dizia a mim mesmo: tenho que conseguir essa venda. A melhor parte das vendas se processa depois que as pessoas dizem não. Recordou também o erro que cometera ao recuar apenas 3 passos do ouro, mas afirmou: aquela experiência não passou de uma bênção disfarçada. Ensinou-me a continuando, por mais duro que fosse a lição que eu tinha que aprender, antes de poder ter êxito no que quer que eu fosse. Então ele aproveitou as duas experiências, analisou, encontrando a lição que ensinava. Mas o que aconteceu ao homem que não possui tempo, nem vontade de estudar fracasso, em busca do conhecimento que pode ser conduzido ao sucesso? Onde e como aprenderá ele a arte de converter a derrota em trampolins para a oportunidade? Em resposta a essas perguntas que este livro foi escrito. Então, pessoal, Darby aprendeu a lição com a criança de que, mesmo que ele consiga um não das pessoas, ele vai continuar até o fim, até conseguir o sim. E a maior parte das vendas, ele diz o livro aqui, que ele conseguiu depois do não do cliente. Com uma ideia sensata você alcançará o sucesso. A resposta exigiu a descrição de 13 princípios. Que resposta? Como esse livro foi escrito, porque esse livro foi escrito. 13 princípios que eu acabei de ler na introdução, né, no prefácio. Mas lembre-se que ao ler que a resposta que você procura às perguntas que o fizeram refletir sobre a singularidade da vida pode ser encontrada em sua própria mente. Pense e riqueza, por meio de alguma ideia, plano ou propósito aptos a surgir na mente durante a leitura. Olha o segredo aí. Uma ideia sensata é tudo o que necessitamos para alcançar o sucesso.
Os princípios descritos neste livro contêm os meios e modos de criar ideias úteis. Quando você começar a pensar em enriquecer, observará que a riqueza começa com um estado de espírito, com decisão e propósito, com trabalho pequeno e árduo. Trabalho pequeno e árduo, uma sementinha plantada que vai germinar, produzir uma grande árvore que vai produzir grandes frutos. O sucesso chega àqueles que têm a consciência do sucesso. O fracasso vem aos que com indiferença se tornam cônscios do fracasso. Eu já sou fracassado mesmo, deixa Deus dará, isso quer dizer, né? Outra fraqueza encontrada em gente demais é o hábito de medir tudo a todos por suas próprias impressões e crenças. Algumas pessoas que lerem isso acreditam que não poderão pensar em enriquecer, porque seus hábitos de raciocínio foram calcados na pobreza, necessidade, miséria, fracasso, derrota. Muito importante isso, né? Que as pessoas acham que os paradigmas das pessoas, Bob Proctor, né? Os paradigmas das pessoas fazem elas não ter sucesso. Pensar no fracasso, os hábitos, né? Os paradigmas. Se quiser saber mais sobre paradigmas, tenho vídeos aí no meu canal, beleza, pessoal? O Quero Obterei. Vamos falar agora de Henry Ford. Quando Henry Ford decidiu produzir seu famoso motor V8, o desenho foi feito no papel, mas os engenheiros concordaram unanimemente, né, que era impossível engastar um motor de 8 cilindros numa só peça. Ford disse: façam-no de qualquer maneira. Mas replicaram: é impossível, os engenheiros falaram. Continuem, ordenou Ford, e permaneçam no serviço até conseguirem, não importa quanto tempo leve. Mais um episódio de autodeterminação, lembra que eu te falei das histórias que ele ia contar? Aí depois de um tempo os engenheiros de Ford chegaram, né? Ford conversou com os engenheiros que novamente informaram que não tinha encontrado jeito de executar as ordens de Ford. Vou em frente, terminou Ford. Quero e obterei. Prosseguiram então, e com um passe de mágica o segredo foi descoberto. Conseguiram fazer a questão do V8 no motor. A determinação de Ford venceram mais uma vez. O cara é determinado. Henry Ford foi um sucesso, porque entendeu e aplicou os princípios de sucesso. Um deles é o desejo, o conhecimento do que se quer. Lembre-se que a história de Ford, enquanto lê e assinale as linhas nas quais o segredo de sua estupenda realização foi descrita. Se puder fazê-lo, se puder apontar o determinado grupo de princípios que tomaram Henry Ford, rico, você poderá igualar seus feitos em que qualquer ramo aos quais você tem vocação. Legal, né? Podemos acumular riqueza sem abundância. Devemos imantar nossas mentes com um desejo imenso de riqueza. Devemos tornar-nos desejosos de dinheiro, até que esse desejo nos leve a criar planos definidos para adquirir. Olha o segredo aí. Do livro, né? A Ciência de Ficar Rico, né? Do Bob Proctor falando também, né? Beleza, pessoal? Tem uma historinha aqui que eu não vou ler para vocês, né? E final. Ponto a fixar para finalizar essa introdução do livro. Tal qual Elders Barnes, um homem pode estar mal vestido e sem dinheiro, mas se o desejo ardente puder tarder, é a oportunidade da sua vida. Quanto mais você trabalhar na direção certa, mais próximo estará do sucesso. Muita gente desiste quando o sucesso está a seu alcance. Deixa-no para que outros arrebatem. Né? Propósito é a pedra angular de qualquer realização, grande ou pequena. Um homem forte poderá ser derrotado por uma criança que tem um propósito. Mude seus hábitos de pensar sobre o significado de sua tarefa e conseguirá, muitas vezes, alcançar, né, o aparentemente impossível. Como Henry Ford, você poderá transmitir aos outros sua fé e persistência, conseguir fazer o bem o impossível. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, poderá alcançar. Beleza, pessoal? Um abraço, fica com Deus, espero que tenham gostado dessa introdução. Acompanhe meu canal, se inscreva, que vou colocar os 13 princípios, igual estou fazendo aqui, sublinhado, explicando para vocês. Abraço, fica com Deus.